Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. A partir de agora você confere as principais notícias desta quinta-feira. E nós abrimos essa edição com um balanço do conflito no leste europeu. Hoje completa um mês de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse período, os ucranianos mostraram ao mundo que, embora inicialmente considerados pequenos, são fortes em seu propósito de paz. Pela primeira vez, o presidente ucraniano gravou um vídeo pedindo aos cidadãos do mundo todo que se manifestem pela liberdade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira aos cidadãos do mundo que se manifestem contra a invasão russa a seu país. A mensagem em vídeo foi publicada na véspera do aniversário de um mês do início do conflito armado. Show your standing. Mostre sua posição. Venham de seus escritórios, casas, escolas e universidades. Venha em nome da paz. Venha com símbolos ucranianos para apoiar a Ucrânia, para apoiar a liberdade, para apoiar a vida. Venham às ruas. Tornem-se visíveis e ouvidos. Diga que as pessoas importam. A liberdade importa. A paz importa. A Ucrânia importa. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters. Mais cedo, em Genebra, o chefe do Programa de Resposta a Emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, falou sobre a crise humanitária causada pela guerra. Segundo ele, o cenário vivido neste momento é apenas a ponta do iceberg. Estamos falando quando se olha para uma população de 44 milhões, em que metade dos habitantes da Ucrânia deixou o país, foi deslocada internamente ou está na zona de conflito direto. Essa é uma estatística incrível e vergonhosa. Shameful statistic. Ryan ainda destacou as questões de saúde mental e traumas vividos em meio à guerra. Homens que ficaram em Kiev se dedicaram a abrir trincheiras nesta quarta-feira. O trabalho é uma preparação para um aguardado ataque russo à capital. Estamos sob bombardeios constantes, artilharia pesada, tanques, armas autopropulsionadas Sauski. Eles usam calibre 120 e estão bombardeando alvos civis também. Um dos bombardeios que atingiu Kiev nesta quarta causou a morte da jornalista russa Oksana Baulina. De acordo com o site em que trabalhava, ela morreu após o disparo de um foguete enquanto filmava os danos causados por um bombardeio contra um centro comercial no noroeste da capital ucraniana. Um civil morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas no episódio. E olha só, em um mês, pelo menos 220 brasileiros deixaram o país do leste europeu rumo principalmente à Polônia e à Romênia. O governo federal diz que 24 pessoas que estão cadastradas pela Embaixada Brasileira na Ucrânia ainda permanecem na nação em guerra. A metade teria manifestado o desejo de permanecer por lá. E hoje tem a estreia de um quadro novo aqui no jornal. É o Hit Serviços. Nós vamos tirar dúvidas do dia a dia de um jeito simples e descomplicado. Para a estreia, eu entrevistei o economista e advogado Jonatas Lucena. Ele vai explicar para você aí de casa como vai funcionar o RG digital. Eu queria começar esse quadro explicando para quem está em casa sobre o RG digital. Se ele vai se tornar o novo documento oficial de todo brasileiro. Todo mundo vai ter que ter esse RG digital? Sim, todos teremos. Será um documento único, né? Semelhante ao que existe nos Estados Unidos, que é o Social Security, né? É algo semelhante. Mas serão obrigados, todos brasileiros, desde o nascimento até a morte, usar esse documento. Esse documento. Não tem um prazo ainda para que ele seja exigido? Tem um prazo para a adequação dos estados, né? Esse documento será emitido pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado. O governo federal, e por se tratar de um documento federal, o governo federal deu um prazo aí de 12 meses, até março do ano que vem, para que os estados se adequem para poder iniciar a emissão. Aquele estado que se adequar antes, pode iniciar a emissão antes. Vai ser um documento com todos os meus documentos, por exemplo, RG, CPF, carteira de motorista, título eleitoral. A ideia desse documento é substituir todos os demais, né? Então, em tese, vamos imaginar assim, para o bebê que nascer após a emissão desse documento, ele sequer terá o número de título, número de CNH, número de PIS,
e número de RG. Ele não terá, ele terá apenas o CPF. Entendi. Então, na verdade, o novo RG ele veio para substituir todo esse monte de número aí de documentos que nós usamos. Seria um então, número agora, só? Será o número do CPF. Entendi. Esse único número vai servir para tudo. Isso, exatamente. Será o número único, né? O número federal. O seu número federal. Haverá algum custo para a população? A primeira emissão será gratuita, segundo o governo federal. Agora, aí segue o padrão de cada estado. Se a pessoa perder ou quiser uma outra emissão, aí será cobrado de acordo com a taxa local. Muito bem explicado, e a ideia é essa, toda semana trazer um serviço diferente para facilitar a vida de quem está em casa nos assistindo. E mais um serviço. Todos os brasileiros a partir de 16 anos têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou fazer a regularização a tempo de votar nas eleições de 2022. O procedimento pode ser feito pela internet por meio do Título Net. O primeiro turno da votação está marcado para 2 de outubro. Já o segundo turno, nos estados e nacionalmente, caso preciso, ocorrerão em 30 de outubro, último domingo do mês. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para evitar contratempos, é importante fazer a solicitação quanto antes, pois nos últimos dias o prazo à procura pelo serviço é alta. A Lei das Eleições determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Nesse período, as pessoas podem resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral ou outras decorrentes de ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. E antes de encerrar, olha que bacana. Uma cientista brasileira fez uma aplicação inédita de inteligência artificial para simular um buraco negro. Com isso, será possível auxiliar pesquisas em outras áreas da astronomia. Vamos ver. O estudo desses fenômenos espaciais demanda cálculos extremamente complexos e envolve o processamento de uma quantidade gigantesca de dados que excedem a capacidade humana e até de muitos computadores. Os pesquisadores costumam levar 7 dias para fazer a simulação simples de um buraco negro usando métodos numéricos tradicionais. Uma simulação mais complexa pode levar até 1 mês. A jovem pesquisadora brasileira Roberta Duarte Pereira, doutoranda no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, conseguiu simular o comportamento de um buraco negro em um tempo absurdamente menor com o uso de inteligência artificial. A simulação simples foi obtida de forma 32.000 vezes mais rápida e a complexa em um tempo 7.000 vezes menor. É a primeira vez na história que o comportamento de um buraco negro foi simulado com o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Os cálculos foram realizados de maneira automatizada e programada. Que ideia genial dessa brasileira, né, gente? Olha, e por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã com um alerta na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais!